Portal do Holanda, 18 anos. O Amazonas todo lê. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Bem, as pessoas que costumeiramente já estão comigo aqui na segunda, a partir das 2 horas até, já imaginam o que eu vou dizer. E o que eu quero dizer para tanta gente que todas as segundas-feiras embarcam no projeto A Hora do H, em todo o Brasil e mundo afora, e principalmente aqui em Manaus, eu quero dizer para você que a segunda-feira é o meu dia favorito, porque eu tenho a chance que é me dada por Deus de eu começar tudo outra vez e fazer tudo de novo, e a oportunidade de fazer ainda melhor do que eu já fiz. Entenderam? Esse é o desafio. E hoje eu trago uma personalidade, um protagonista do mundo do jornalismo da Amazônia, que ele segue aquele termo latino que é eu vim, eu vi e eu venci. E o Fábio Melo é exatamente a tradução deste ditado latino, na verdadeira acepção. Porque eu estava lá na TV Amazonas quando ele chegou do Amapá. Né? Ele é natural do estado do Amapá, e ele veio para cá e fincou aqui a sua bandeira de propósitos, de vida e de metas e de conquistas, e está aqui até hoje. Hoje, depois de uma carreira brilhante como repórter, né, que começou como eu acabei de dizer, do zero, realmente. O Fábio Melo é um jornalista que eu testemunhei o nascedouro dele no ambiente manauara, no ambiente Amazonas. E ele galgou step by step, par e passo, tudo aquilo que eu trouxe até essa conversa que ele vai ter comigo a partir de agora, descontraída, porque são 2 colegas de origem. Nós temos origem em termos de coleguismo. E o coleguismo fora da televisão, porque colega não é amigo, né? Nós desenvolvemos a amizade fora do ambiente de trabalho, do profissionalismo. Hoje ele foi meu colega e hoje ele é meu amigo. Hoje eu tenho respeito por ele, eu tenho admiração por ele e considero o Fábio Melo uma revelação de uma geração que hoje é exemplo para a nova geração. E ele vem aqui contar a sua história. Ele vem falar para a gente das lições aprendidas. Tá bom? Então preste muita atenção. Principalmente você que pretende um dia entrar na academia ou fazer um curso, ou seja lá o que você pretende fazer para se tornar um grande jornalista. Porque as lições dele apontam para o norte de grandes jornalistas. E podem ter certeza, eu sou testemunha dessa realidade. Tá bom? Bora começar a conversar com o Fábio? Vocês aí, eu aqui, ele agora vai soltar o verbo aqui. Fala pelos cotovelos, como todo bom repórter. Fábio Melo, seja bem-vindo. Que bom te receber. Olha, satisfação imensa estar aqui com você, Humberto. Eu também compartilho dessa admiração, e poder estar aqui hoje é realmente um coroamento, né, de uma etapa da minha vida, né? Poder ser convidado, estar presente aqui com você, eu que acompanho as tuas entrevistas do tempo, sei lá, eu era criança, não sei falar a idade, mas eu ficava olhando, caramba, como o Humberto domina. Então sempre tive a curiosidade de saber como era ser entrevistado pelo Humberto. E hoje, felizmente, depois de quase 30 anos de profissão, poder estar aqui sendo entrevistado por você me deixou até arrepiado, porque você falando aí, e eu fui relembrando aquela nostalgia gostosa, aquela época que nós trabalhávamos juntos, né? Foi uma época áurea, não foi? Maravilhosa, doutor Milton, doutor Felipe, uma redação bem compacta. Eu cheguei, vocês já estavam, lógico. Sim. Mas foi um momento assim prazeroso, de muito aprendizado e de muita alegria, né? De uma fraternidade muito maravilhosa. Fábio, me diz uma coisa, você é o tipo do profissional que hoje tem o sentimento de que nasceu para ser o que é na sua profissão? Sim. Você nasceu para ser um repórter? Nasci para ser um repórter. Eu até tentei desviar no meio do caminho, Humberto, mas eu não consegui. Por quê?
muito cedo eu tinha um exemplo dentro de casa. O meu pai, ele era repórter de rádio. Ele me levava, quando eu era criança, 4, 5 anos, 6 anos, acompanhava ele na reportagem nas ruas, né? Ele me levava e eu acompanhava os bastidores da rádio, acompanhava uma série de situações. E lá em Macapá. Lá em Macapá, muito antes de vir para cá, sim, né? Claro. E tentei ir por outros caminhos, tentei na área da saúde, mas tudo acabava me levando para a comunicação. E teve uma época que eu parei de lutar contra isso, deixei que as coisas fossem acontecendo e eu acabei chegando aqui a Manaus. Mas vou te contar, Humberto, como você perguntou sobre a questão de saber o que eu queria fazer, realmente eu estava assistindo televisão, eu estava terminando o segundo grau e aquela aflição de saber o que fazer, o que eu vou fazer a partir de agora, isso começou muito cedo, né? E eu estava assistindo televisão, o conhecido Amazônia em Revista, que você já apresentou. Sim, sim. A Cláudia Tavares estava apresentando o jornal naquela época. Sim. Eu olhei assim e digo, meu Deus do céu, eu quero fazer isso. Isso eu quero fazer porque é maravilhoso você estar lá em outro local e as pessoas estarem te assistindo. Meu pai ia ficar feliz com isso. E eu queria dar alegria para ele, né? Humberto, antes de querer ser isso, como eu te falei, comecei fazendo muitas coisas. Meu pai me colocou a 9 anos de idade para começar a aprender a dirigir. Ele já tinha interesse nisso. 12 anos eu começava a ir sozinho numa picape, numa caminhonete, buscar frangos Ajudando o teu pai. Ajudando meu pai. Claro, meu pai sempre dá muito valor para trabalho, e ele queria mostrar que o trabalho dignificava e ele colocava a gente para trabalhar muito cedo. E eu era o mais velho, de 4 filhos. E aí ele me levava, eu 12 anos já começava sozinho, pegava mais um ajudante, nós enchíamos uma caminhonete, uma carroceria de frangos, e aí nós levávamos para a feira, onde nós tínhamos um ponto, e aí naquele local a gente pegava as galinhas, abatia, matava, depenava, tirava o bucho, preparava e os clientes chegavam de manhã e a gente vendia aquilo. Então isso foi uma prática na minha vida, minha adolescência, criança, adolescência, e até chegar o momento de eu decidir que realmente eu queria ir por outros caminhos, que meu pai estava dando essa oportunidade. Então eu comecei a fazer estágio, primeiramente numa TV local lá, não deu certo. Aí meu pai passou para a rádio Amapá FM, que era do Grupo Rede Amazônica. E ele conversando com o Jorge Trajano, na época, que era diretor de lá, talvez você conheça. Sim, eu conheço. E aí o Jorge disse, olha, traz o menino para fazer um teste aqui, vai que dá certo. E eu fui fazer esse teste lá, e eu, graças a Deus, gostei, aquilo foi maravilhoso, me despertou. Tu lembras de quantos anos tu estavas? 17, 18 anos, por aí. Era muito novo mesmo. E aí fiz o teste e comecei a trabalhar, né? Agora, Fábio, isso é interessante. Tu então fazes parte, como eu fiz, daquela, muito antes de ti, mas ainda da geração que aprendeu o essencial fazendo. Fazendo. Não foi? Fazendo. Porque, na prática mesmo, Na prática. Né? Porque no campo do jornalismo lá, em Macapá, por exemplo, onde eu nasci, não tinha faculdade de jornalismo, só foi ter 10 anos depois que eu fui embora. Sim. Eu fui atrás porque, na determinação da Globo na época, era quem não tivesse diploma tinha que sair. Então, eu tinha uma amiga chamada Germana Duarte, que era repórter, e o esposo dela na época, que era o Paulo Silva, disseram, cara, tu não tem pinto para dar água, tua família está aqui, teu pai está aí, tua mãe estão bem de saúde, vai embora, vai procurar melhoria, fazer um curso fora, quando tu voltares, tu está aí como capacitado. E aquilo me pegou, eu digo, vou fazer, né? Vou estudar, porque é algo que eu quero fazer, quero continuar, mas quero fazer da maneira correta. E aí eu vim para Manaus, fiz vestibular, passei, usei para isso um artifício, que na época tinha muitos encontros aqui, né? De jornalismo, você apresentou vários deles. Sim, nessa época da Rede Amazônica. Né? Então tinha uns encontros Fundação Rede Amazônica. Como é que era o nome? Era o Seminários de Jornalismo da Amazônia. É isso. E aí eu vim para esse seminário com jornalistas renomados de todo o Brasil. E aí eu aproveitei essa oportunidade, fiz vestibular, passei. E avisei, pai, passei e tal. Ele disse, meu filho, já fica logo aí. Brincadeira. Para não ter que pagar passagem de volta. Não, mas fica aí na UFAM, não sai daí. Aí foi muito assim, bacana, mas olhando para trás, deixei minha família de lado, precisei abrir mão de muitas coisas que eram importantes naquela época, da minha mãe, dos meus irmãos, e tudo, convívio com eles, de momentos delicados, por exemplo, não pude estar lá no falecimento do meu pai. Mas antes disso, dei muita alegria para ele e isso me deixa contente. Por quê, Humberto? Meu pai era meu fã, número 1. Quando eu aparecia na TV aqui,
que aparecia lá também, por exemplo, no Bom Dia, transmitido para toda a região norte. No próprio Amazônia Revista, né? Eu ouvia meus amigos ligavam, olha, teu pai passou o dia falando que te viu na televisão, que você é um ótimo apresentador, que ele está muito feliz, aquilo me enchia, né, de gás. Então, eu fico assim muito feliz de poder, antes do meu pai ter falecido, eu fui no hospital com ele, conversei, ele muito feliz, meu filho, muito feliz que você está nessa profissão, continue, e aí isso me deixa até muito emocionado, porque foi a minha decisão de vida de poder fazer isso para poder dar alegria, dar uma dignidade melhor para os meus pais. Isso, olhando para trás, vejo que foi algo positivo, uma decisão positiva que eu tomei. Tu entraste então no jornalismo da TV Amazonas numa época que eu me lembro bem, salvo engano, com o Aguinaldo Oliveira, com o Ivano, que é de Boa Vista, né? Iano Sérgio. Vocês eram um trio que chegou na mesma época, e houve um desenvolvimento, uma evolução conjunta de vocês três. Isso, não foi? Conjunta. Na verdade, eu entrei em 96, eles também entraram mais ou menos nessa época. Sim. E eu cheguei em Manaus em 98. E aí ele estava de férias, o Aguinaldo e a Cleo, que também era dessa Cleo época. Pires. Cleo Pinheiro. Cleo Pinheiro, minha amiga. Sim. Eles estavam de férias. E o que acontece, Humberto? Eu vim para Manaus para fazer o curso, mas eu vim para trabalhar de graça. Eu vim para cá e o acordo que tinha inicialmente é porque 15 dias eu ia ficar na Amazonsat, 15 dias eu ia ficar na Rede Amazônica, na TV Amazonas, né? E aí a minha mãe veio, falou com o Dr. Felipe, a gente teve toda porque eu ia fazer a faculdade, mas eu queria continuar exercendo a profissão, né? Eu fazia 6 matérias por dia em Macapá. E aí depois eu vou te falar por que eu dei esse número. Aí eu cheguei aqui, e isso é muito importante também, né? A gente era muito católico, a gente é muito católico até hoje, e na época eu era coroinha, né? Eu ajudava na igreja e tal, eu servia e tal, babá. E aí, na época, o Dom Luiz Soares Vieira, que foi o arcebispo de Manaus, ele foi bispo em Macapá. E eu era de uma igreja. Eu não sabia. Não sabia? Não. Ele foi bispo muito tempo em Macapá. E foi ele que batizou minha neta, tu acredita? Aqui em Manaus, na igrejinha, não sei se ainda tem, no Estúdio 5. Tem. Ainda se eu não me engano, tem ainda essa igreja. Pois é, minha neta foi batizada aí por legal. ele. Olha que legal. E é uma pessoa maravilhosa. O Dom Luiz Soares Vieira é uma pessoa humanista. Foi que o Bernardo Cabral, só para a gente embarcar um pouco aqui na figura do Dom Luiz Soares Vieira, era o nome dele completo. Sim. Um dia, o Bernardo Cabral, que na época era deputado federal, ele disse para mim: Humberto, eu ia entrevistar o Dom Luiz por causa da campanha da fraternidade. Todo ano, lá na TV Amazonas, nós tínhamos que entrevistar, em janeiro, o bispo, alguém da Igreja Católica. Aí o doutor Bernardo Cabral me disse: Humberto, o Dom Luiz é um anjo que vive entre nós. Eu jamais vou esquecer isso. Mas prossegue, eu só queria... Mas é verdade. Você me trouxe essa lembrança, Fábio. E eu vou te falar por que ele era um anjo, né? Porque em determinado momento, na igreja São Benedito, que era onde eu frequentava, lá em Macapá, ele chegou a ir para essa igreja e eu servia. E aí ele conhecia meu pai também, né? Conhecia minha mãe, sim, que era do ECC, Encontro de Casais, de entrevistá-lo também, meu pai entrevistava sempre. E aí, um belo momento, chegamos em Manaus, e aí minha mãe falou: olha, meu filho está indo, mas ele não tem... vai ficar para aprender, não vai receber nada. Aí o Dom Luiz falou: não, peraí. O Dom Luiz tinha uma abertura com o Dr. Felipe, né? O Dr. Felipe tinha uma adoração por ele. E aí o Dom Luiz chegou com o Dr. Felipe e disse: olha, o Fábio Melo é de Macapá, está indo para Manaus estudar, babá. E aí, Humberto, aí já mudou totalmente a situação. Claro. E aí, então o Fábio vai passar, vamos fazer para ele ser remunerado, né, e tal, vamos ajudar na faculdade dele. E também sou muito agradecido por isso, né? Por conta disso, a empresa me ajudou muito. Eu acho que isso é a conspiração, sabe? Conspiração, do universo. A gente querer para que você se tornasse o que isso. você... Porque tu tinhas que ir para a universidade, que a universidade era em Manaus. Quer dizer, não tinha condições de manter aquilo, todos esses acontecimentos levaram não teria condições ao teu desenvolvimento profissional, isso, não é, Fábio? Se fosse sozinho, não teria condição de manter, de ficar na faculdade, ter um local para morar aqui. Foi um momento muito desafiador. Ficar sozinho, porque minha mãe teve que ir embora, veio aqui rapidamente. Sim. E aí, nesse momento, conseguimos. Eu ia ficar 15 dias, ia começar pela Amazonsat, mas como o Aguinaldo e a Cleo estavam de férias, não, então começa pela TV Amazonas e aí depois você vai e continua no Amazonsat. Só que, mais uma vez, a questão da conspiração, né?
Eu vinha de um local que fazíamos 6 matérias por dia. Quando chegou aqui, nós só fazíamos 2. Eram matérias do dia para ser rodadas do dia ou para a semana? No mesmo dia e no bom mesmo, dia e no 6 matérias por dia? 6 matérias. Ou stand-up ou matéria entendi, mesmo. Entendi. Mas a gente tinha que cumprir essa meta. Então, quando eu cheguei aqui, que eu peguei 2 matérias por dia, Berta, aí eu deitei e rolei. Aí pronto. Aí na primeira... dá para jogar confete, serpentina, tudo na aí matéria, o pessoal viu aquilo, eu trazia mais, sempre procurei trazer mais. Sim. E a primeira matéria que eu fiz, eu lembro até hoje, foi uma matéria que a gente não tinha material de captação de denúncia, mas a gente conseguiu pegar na bola do Coroado a situação de uma equipe de policiais, faz muito tempo isso. Depois esse cara, até conheci ele, estavam extorquindo um motorista ou os motoristas que não tinham carteira ou que cometiam alguma infração numa blitz, e a gente conseguiu gravar isso. E a gente conseguiu fazer esse cara foi afastado. Eu me lembro disso, Tu lembra disso? Claro que eu lembro, Fábio. E aí, foi a matéria do momento isso aí. E aí isso rendeu aquela semana, outra semana, e eu ia voltar para o Amazonas, Humberto. O que aconteceu? Não voltei, fiquei na TV Amazonas direto. Sim. E aí já fazendo matérias, e pronto, aí as coisas foram acontecendo. Mais uma conspiração. Mais uma conspiração. Então, para você ver assim, que tem um amigo nosso que ele diz assim que sorte não existe. Tem o encontro do preparo com a oportunidade. Sim. Eu vim do local muito preparado, assim, que eu achava, né, que estava muito preparado. E estava querendo mostrar serviço, querendo galgar meu espaço, e me foi me dada uma oportunidade. Quando me deram aquela oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes, procurei estudar, procurei fazer da melhor forma possível, fazer amizade, procurar conversar. Fábio, tu falaste aí isso aí é um tag maravilhoso. Tu procuraste estudar. Estudar é o fundamento de todas as mudanças, não é? Claro. Quer dizer, se o camarada não estudar, se não se dedicar, é como na música, eu com os meus músicos, nós temos que ensaiar. Não é? Eu não abro mão, porque o ensaio é o estudo, é o desenvolvimento. Estudar é fundamental para todo grande profissional, não é? Claro, não é, Fábio? Claro, Humberto. Até porque eu não tinha conhecimento na época de questões muito importantes, como para você não cometer nenhuma ilegalidade, né? Não tinha conhecimento de questões importantíssimas, né, da área do direito também, que envolve. Você não pode ultrapassar o direito do outro, você não pode falar coisas que são em verdade. Naquela época não tinha fake news, tinha, mas era um outro nome que se usava. Né? Mas a gente tem que saber disso. A gente não pode começar numa profissão sem saber que se você falar algo errado ou que seja mentira, você pode ferir, pode prejudicar a carreira de uma pessoa, destruir a vida de uma pessoa. E isso eu não tinha um conhecimento muito aprofundado. E eu fui ter depois, estudando, sabendo as teorias e tal. Isso foi importante. Fábio, me diz uma coisa. Tu acreditas que, principalmente no âmbito profissional, todos nós nascemos para brilhar no âmbito profissional, mas o diferencial está no aprimoramento, de você ser mais aprimorar mais do que eu, você se dedicar ao estudo, a realmente pegar a régua e o compasso que lhe foi dado na academia, lhe foi dado na prática, e desenvolver com o teu estilo, para que você se torne, então, como você é hoje, um diferencial e um grande exemplo para as novas gerações? É isso? É isso mesmo, Humberto. Porque as ferramentas estão aí, né? Eu, na época, eu gostava também de filmar, né? Então isso também me levou a outros locais. Eu tinha conhecimento e procurei estudar mais sobre filmagem, sobre edição. E aí, Tu aprendeste a editar na TV Amazonas, não foi? Foi, porque estavam exigindo, mas as pessoas não estavam querendo fazer. Sim. E aí, porque o repórter não editava, né? Tinha um editor. Para mim, isso e aí era uma situação delicada, mas o doutor Felipe já dizia, olha, daqui a um tempo não vai ter mais isso, vocês vão ter que... Batata, né? Hoje tudo que a gente vê, a pessoa faz tudo, né? Sozinho. E naquela época, acho que 2005, pintou uma viagem internacional, Humberto. Não tinha vaga, só tinha para uma pessoa, e aí eu já sabia filmar, já sabia editar. Conversei com o Dr. Milton, o Dr. Milton disse... Foi essa da CNN? Foi a da CNN? Não. Eu me lembrei da Marcela, que ela me disse, Humberto, eu vou para Atlanta. Sim. Eu me lembro disso, por isso que eu estou te perguntando, porque alguns foram para a CNN, né? Não, esse aí foi uma coisa combinada com a CNN e tal. Sim. Essa não, foi uma coisa que surgiu, eu não ia ter essa oportunidade. Que legal. Mas aí, por conta de saber editar e de filmar, eu acabei conseguindo todo o restante para ir para uma viagem para a Europa, né?
foi para Barcelona, foi algum lugar ali por perto. E aí eu fui acompanhar ali uma competição esportiva. Sim, mas sim. foi muito bacana. A gente fiz a transmissão por FTP, que era uma tecnologia que eu acho que nem se usa mais hoje, mas filmei, editei tudo e entreguei pronto por FTP para que a TV pudesse... E isso foi me abrindo portas, né, Humberto? Foi me abrindo portas de uma nova situação. E eu vi que essa questão de você sempre procurar aprender mais sobre o seu ramo de atividade pode lhe dar algum avanço sobre o colega lá na frente, né, caso seja preciso. Então isso foi importante. Fábio, tu sabes o que tu me trouxeste agora de volta à lembrança? É que você estava lá, eu estava lá na redação, todo mundo, quando veio um camarada do Rio de Janeiro para treinar os jornalistas, todo mundo do jornalismo na TV Amazonas a usar o computador. Tu te lembras quando eles colocaram os computadores na redação, aqui já na André Araújo? Sim. E que nós ainda estávamos usando as máquinas. Usava a máquina de datilografar. E o cara veio, e eu tenho uma lição que o cara nos deu, Fábio, bora ver se tu lembra, que ele disse, a primeira coisa, que nós nunca tínhamos visto um computador numa redação, e aqui está aquela caixa enorme, não eram esses computadores de hoje, aqueles dragões ali em cima da mesa, e ele disse, vocês primeiro têm que dominar o mouse, se vocês não dominarem o mouse, vocês não dominam essa máquina. E continua assim, né? A gente continua tentando dominar o mouse e tudo mais. Quer dizer, só que hoje é o dedinho, né? Hoje é o dedinho. Quer dizer, nós passamos por uma época de transição. Transição de tecnologia. Para a modernidade, né? De tecnologia e tudo. Foi uma transição muito delicada, porque a gente vinha você pegava, por exemplo, para fazer... Eu acho que tu pegaste também a Umatic, que era uma espécie de ilha de edição linear, né? Você botava a fita ali, uma fita aqui, aí passava para a fita, depois tirava a fita, botava outra fita. E é desse tamanho. Enorme, um negócio assim. E aí a gente saía na externa naquela época, Humberto. E por que eu sei que saí? Porque eu também saí. Porque os equipamentos que iam de Manaus, quando já começava a ficar obsoleto, ia para as praças. Sim. E a gente acabava usando os equipamentos. Eles iam para as praças. Isso. Aí eu utilizei essa Umatic. E aí, para operar essa Umatic, você tinha que ter um cinegrafista, você tinha que ter um operador de VT, que era um negócio enorme. Que carregava o gravador. Carregava o gravador, que era o Batatinha. VT. Carregava o VT, tu te lembras? Aí tinha que ter um iluminador, Humberto, motorista, um repórter. E ia 5 pessoas no golzinho sem ar-condicionado naquela época. Para fazer uma matéria. Uma matéria, Humberto. E hoje em dia você sai com o celular, você sai com... Sozinho. Você traz uma matéria boa, né? Se você utilizar as técnicas legais, você traz. Então você vê que a gente passou, como você bem falou, por uma transição de tecnologia que era dificílimo para você operar, fazer uma matéria, você tinha ter muita gente. Isso só na externa você tinha 5 pessoas. Aí você voltava para a redação, tinha o editor, tinha uma série de pessoas. Né? Fábio, eu me lembro do Rai Áureo editando matéria minha usando Durex. Daquele gravador que ele usava as duas mãos para voltar. Ele voltava, aí colocava e cortava, botava. Quer dizer, hoje em dia a modernidade, a tecnologia tornou muito mais fácil e muito mais eficiente a vida do profissional, não é? É isso mesmo. Então você tem que mergulhar na tecnologia. Hoje você não escapa disso de jeito nenhum, né, Fábio? Isso, não escapa. E hoje já tem aplicativos, né, Humberto? Eu cheguei a fazer cursos para a Fundação a pedido do Dr. Felipe na época. Continuo fazendo alguns cursos hoje a pedido de prefeituras, de governos. Eterno aprendiz. E a gente tem hoje uma série de, por exemplo, de aplicativos, né? Você tem um estúdio aqui dentro do telefone. Você pode se filmar, tira o fundo, você vai no aplicativo, tira o fundo. Se quer melhorar a sua voz, você vai e melhora. Verdade, então, hoje em dia, você tem formas de fazer isso, e isso aplica-se em várias profissões, não só no jornalismo, né? Hoje em dia tem profissionais de direito, de engenharia, medicina, que fazem essas gravações para poder divulgar, né, os seus conteúdos. Então hoje a tecnologia está presente em todo local e ajuda a melhorar aí a divulgação. Fábio, você passou ao todo quanto tempo na TV Amazonas como funcionário, jornalista e repórter da TV Amazonas? Teve uma época, quando eu comecei, passei um ano sem remuneração, que era um tipo de estágio. Eu acho que foi um treinamento, né? Eu acho que passou tudo uns 28 anos. 28 anos. Agora você não está mais. Agora não estou mais. Na TV Amazonas. Não. Me fala da nova era do Fábio, o que você está fazendo, qual é agora o teu presente,
e para onde está seguindo para encontrar o teu futuro? O que está acontecendo? Eu saí recentemente, tem um pouco mais de 2 meses. Foi uma decisão da emissora. A gente, depois de um certo tempo, acredito que chegou um limite assim, desde salarial até, sei lá, de já não ter mais espaço mesmo para mim. Primeiro queria lembrar, se tiver tempo, de como é que foi esse momento para mim voltar, porque teve uma época que eu saí. Claro. Tive na TV uma época, saí convidado para ir para o Tribunal de Justiça. Sim, e daí teve um momento que eu fui convidado para fazer um programa de rádio na CBN, eu fiz, e aí eu fazia nos intervalos, cobria política, sempre gostei de política, e entregava também matérias prontas para a TV, né? Matérias políticas. Matérias políticas, importantes. Sim. E de grande impacto, né? E chegou um momento que aí a direção, na época de jornalismo, inclusive o diretor que me convidou para fazer para assumir sua parte de política, hoje ele é falecido, e ele disse, olha, você já faz esse trabalho de política, cobertura política, a gente ia chamar outra pessoa, mas como você você faz inclusive no seu horário que não é do expediente, então eu queria te convidar. E aí eu disse, olha, vai ser complicado, porque hoje eu estou no tribunal e estou fazendo CBN, então não vai ter condições de pagar meu salário, eu acho que vai ser difícil para vocês, complicado. Eu disse, não, mas faz uma proposta. E aí esse diretor foi muito, muito bacana. Ele disse, eu levei para ele quanto eu recebia, e ele disse, não, então amanhã você já pede sua demissão lá do tribunal. A gente vai cobrir. A gente vai cobrir. Eu digo, caramba, sério? Sério. Era uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Focar em uma coisa que eu gosto, e ele me deu essa oportunidade. Me perdoa agora ter fugido o nome dele, mas é uma pessoa maravilhosa, falecida. E Elisandro. Elisandro o nome dele. Aí eu acabei passando esses últimos 2 anos só cobrindo política. Fui o primeiro setorista de política. Sim. Sozinho, Humberto. Ia para a Câmara, Assembleia, ia para todos os locais cobrir política, pegar assuntos importantes sobre política, porque a política está em tudo, né, Humberto? Então uma coisa importante. Então eu acabei migrando. E aí chegou um momento, mudou muita coisa na casa, você sabe que passou por situações, e aí eu precisei ser desligado. E aí peguei aquilo numa boa, aceitei, entendi, né? Agradeci, sou muito grato, porque foram anos assim maravilhosos. Claro. E eu comuniquei isso na internet. Uma escola, né? Foi uma escola. Para ti e para mim. Maravilhosa. Maravilhosa. Não tenho nada a reclamar, só agradecer da Rede Amazônica por esse período que eu passei lá. Claro. E aí, Humberto, eu anunciei isso, olha gente, eu estou saindo a partir de hoje, e quero continuar no ramo da política, cobrindo política. Eu vim me preparando, Humberto, 5 anos antes de sair, eu criei um portal de notícias só focado em política. O nome é Fatos Marcantes, se você me permite. O nome do teu portal é Fatos Marcantes. Fatos Marcantes. Ia ser portal do Fábio Melo, mas o Agnaldo Oliveira, já falecido, ele era mestre em marketing, fez um estudo, disse, não, vamos fazer Fatos Marcantes, que inclusive tem um login disponível, você tira o teu nome para não ficar muito... Então, eu gostei do nome, Fatos Marcantes. Aí tinha disponível, então a gente comprou e a gente foi nessa ideia. Só que eu nunca tinha usado meu nome ali, porque a TV não deixava. E aí chegou, quando houve a demissão, eu publiquei isso e disse, eu tive assim 50 mil likes nesse dia, foi uma coisa assim, e as pessoas apoiando, continua fazendo no portal. E aquilo me deu gás para me continuar e girar uma nova chave na minha vida. Continuar cobrindo política, dessa vez de forma independente. E eu tenho feito nesses últimos meses. É o que está acontecendo agora. A gente tem feito o diferencial. E apesar de nós termos sido procurados, Humberto, graças a Deus, assim, acho que por conta da nossa história, por várias empresas de comunicação, de TV, de rádio, onde sou muito grato. Eu ainda não aceitei nenhum convite, porque ainda estou pensando em todo o meu portal também, estou feliz em estar lá. Tateando o elefante, estava aqui fora, um novo momento. Estava um novo momento e olha, estava ali fora o tempo todo. Tem vida fora. Tem vida aqui fora, e muita. Muito bacana, estou tendo muito apoio, locais que eu nem esperava, coisas maravilhosas que têm acontecido, e eu só tenho a agradecer, né, por tudo e todos que eu conheci nesse período que me ajudaram a galgar novos objetivos. Fábio, quer dizer, quem quiser continuar te vendo, como te via na TV Amazônica, na Rede Amazônica, vai lá no teu portal, porque tá lá o dia todo, todo dia, e as matérias
focadas na política e tudo mais. E além do portal, a gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde eu faço os vídeos, faço entrevistas exclusivas. Hoje mesmo teve um assunto relevantíssimo, deve estar no portal do Holanda também, mas a gente pegou lá com exclusividade, que é a apreciação do novo empréstimo, né, para a Prefeitura de Manaus, no valor de 580 milhões de reais. Na Câmara Municipal. Estávamos lá, foi a maior confusão, porque... A confusão continua. Lá, né? Ainda vai ter muita confusão. Vai ter muita confusão, porque é momento pré-eleitoral, né, Humberto? Claro. Então, assim, as pessoas estão estão afloradas assim para discussão. Então, qualquer coisa é motivo de desavença. Então, a gente está cobrindo, está no meio desse enxame e não consegue tempo nem para se forçar, né? De tanta coisa para fazer. Fábio Melo, que orgulho, que satisfação e prazer, alegria, todo o meu entusiasmo nesse momento por ter conversado contigo, por ter tido a oportunidade de receber de ti e entregar para milhares de espectadores do Portal da Holanda aqui na Hora do H essa história de vida que marcante, e como todas as histórias de vida, você combateu os bons combates. E todos nós temos que fazer isso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E você continua, é como você falou, e eu sou testemunha disso para mim mesmo, quer dizer, que tem vida aqui fora. Eu passei 30 anos na TV Amazonas e saí de lá com a cabeça erguida, como você saiu, e a vida aqui fora estava me esperando. Claro, e a gente continua. E a TV Amazonas, e para você também, eu notei isso, jamais deixará de ser a minha casa de origem. Sim, claro. A minha casa que me deu tudo e para a qual eu sou grato até os meus últimos dias. Com certeza, eu também. Eu quero te agradecer também, Humberto, por poder estar aqui, realizar o sonho de ser entrevistado por você aqui no Hora H. E também falar que você foi uma pessoa que ajudou a inspirar, né, a gente, a sua forma de falar, a sua forma de se expressar. Você conheceu, inclusive, meu pai, né? Se eu não me engano, Macapá. Não, essa é uma história. Pois é, linda. E aí... Gente, eu tenho que compartilhar. Meu pai falou que tem duas coisas que eu quero falar no final dessa conversa. É a seguinte, naquela época, na TV Amazonas, um jornalista daqui era escolhido para mediar o debate, na época da política, em um dos estados aqui da região norte. E eu fui destacado para ir para Macapá, para mediar o debate. Era Valdez o candidato. Valdez, hoje ele é ministro, Valdez. Ele é ministro, né? Aí quando eu cheguei em Macapá, o choque estava me esperando no aeroporto, porque o negócio era acirrado, era um negócio muito sério. E eu fui justamente porque não podia ser um local. E vocês sabem, quem tomou conta de mim, me levou para comer uns camarões, umas lagoas, e ver o Rio Amazonas subir e descer, influenciado pelo mar, ali na orla de Macapá. Foi o pai do Fábio. Ele era muito solícito, ele foi boa, super, né? Gentil comigo, paparicou, né? Me paparicou, me mimou, me levou de volta para o aeroporto. Então, eu tenho uma lembrança dele que é muito cheia de ternura. E a outra coisa que eu quero compartilhar contigo, nesse final de entrevista, é que hoje, e não é isso não foi coincidência, eu marquei essa entrevista com o Fábio hoje, e é coisa do universo, a conspiração que ele falou aqui. Ele deveria ter vindo antes, mas houve um outro compromisso relevante, ele não pôde vir, e ele veio hoje. E eu escolhi a data de hoje, porque hoje é aniversário do Dr. Milton Cordeiro. Olha que bacana. O Dr. Milton de Magalhães Cordeiro. Olha que legal. Foi o nosso grande gerentão, foi aquele que um avô, diria. Para mim, foi um avô. Nos conduziu ali naquela senda e em momentos muito difíceis, porque a gente tinha que fazer, aprender e tinha que ser como ele queria. Isso. E hoje a gente vê que só lucrou com isso, e fazer como ele determinava. Então, onde quer que o Dr. Milton Cordeiro esteja hoje, que seria o aniversário dele hoje, ele está nos vendo. Eu acredito que olha esses dois aqui. Me admira de ti, Fábio. Me admira de ti, Humberto Amorim. Então, é o nosso presente de vida. Legal, que bacana. Pela vida que ele teve nas nossas vidas. Muito obrigado, meu amigo, por poder estar aqui hoje. Muito feliz. Desejar saúde, felicidade para você e sua família nesse final de ano aí. Agradecer a todo o público que está nos assistindo aí. E poder estar aqui outras vezes, se assim for permitido, né? Porque é uma honra e é algo que eu vou guardar para a minha vida, poder ter
esse privilégio de ser entrevistado por você, de te ouvir e, quem sabe, um dia tomar novamente aquele vinho gostoso que você gosta aí. Ouvindo o jazz. Ele toca violão também, ele toca violão, ele canta igual o Liminha. O Liminha é o nosso colega de equipe aqui que toca violão e canta, mas não vê os dois no palco. Nem o Liminha, nem o Fábio. Mas um dia eu vou ver vocês dois no palco, eu espero que sim. Claro. Obrigado, querido. Obrigado eu. E leva o meu carinho para toda a tua família. Toda a tua família, com certeza. tua esposa. Um beijo para Kathleen, para o Ian, para a Iana, meus dois filhos e minha esposa. Claro. E aí, todo mundo que está acompanhando também. Obrigado, irmão. Obrigado eu. Obrigado. Sucesso. Tchau, gente. Obrigado. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, Deus querendo, Papai do Céu dizendo sim, nós voltaremos. Like the 4th of July, 'cause baby you're a Portal do Holanda, 18 anos. O Amazonas todo lê. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.